Boa noite, mais uma semana aqui, tá? Pra gente tá junto, pra gente adquirir conhecimento. Esse curso é o curso de como toda a minha história no LinkedIn começou. Tanto é que todos os cursos eu sempre coloco um monte de colinhas para me orientar, para dar aula, e esse curso eu não tenho nada escrito atrás de mim. Porque é basicamente como eu construí a minha história profissional desde que eu comecei a interagir no LinkedIn, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, me vendo, me ouvindo. Não é fácil, para quem pensa que mesmo sendo grátis é fácil a gente conquistar a audiência, não é. É bem difícil. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente vai ter venda no final da semana? Vai sim. Vocês são obrigados a comprar? Não. Eu vou ficar enchendo o saco de alguém? Não. Então, esse é um curso de posicionamento digital e social selling. Por que os dois temas? Porque eu acho que não dá para fazer uma coisa sem a outra. Se você não tem um bom posicionamento digital, você não consegue desenvolver social selling. Vai ter surpresa ao longo da semana? Vai. Vai ter prêmio? Vai. Vai ter convidado de surpresa? Vai. Vai ter um monte de coisa, como sempre tem. E eu sempre me esforço para superar as expectativas de vocês aí. Às vezes não consigo, mas que eu me esforço, eu me esforço. Então, boa noite a todos. O desafio de hoje é: quem fizer a melhor interação, seja pergunta, seja comentário, como eu defino a melhor, né? O pelo que eu defino melhor. Aqui agregue mais aos demais participantes. De repente, uma pergunta mais bem formulada ou algo que eu esqueci de falar. Então, tanto pela imagem quanto por chat. Muitas vezes eu não consigo ler o chat inteiro durante a aula, mas quando acaba a aula eu leio ele inteirinho, tá? Então, essa pessoa vai ganhar inteiramente grátis o nosso curso de posicionamento digital e social selling. Então, que comecem os jogos e vamos lá. Galera, a gente começa hoje o curso, né? A Semana 4K, a Semana de Vendas Sociais, falando de algo que é bem banalizado, tá bem batido, como sempre, né? A galera gosta muito de banalizar alguns termos, porém, a gente sempre tenta mostrar um ângulo diferente daquilo para vocês, tá? O que a gente vai começar falando? Propósito. Tá muito na moda, né? Tá na moda pra caramba propósito. Gestão com um propósito, qual é o seu propósito de vida, você tem que ter um propósito similar ao da empresa. Cara, já vou pensar qual é o teu propósito? Ter propósito é difícil pra caramba! É muito difícil a pessoa ter um propósito, gente. Quando você constrói um propósito, você pode mudar de propósito. Né? Já dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É muito legal a gente poder mudar de coisas e de ideias e de propósito. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando a gente fala de propósito é algo que você quer conquistar, mas ela tem um significado. E por que é tão importante dentro de uma rede social o propósito? É simples. Ele é a chave do engajamento.
É impossível você falar de um perfil que tenha engajamento e que o dono dele não tenha um propósito claro. Vamos lá. Qual é o meu propósito dentro da minha construção das minhas redes sociais? Mais especificamente, LinkedIn, que é a minha rede do coração. Eu procuro democratizar o mercado, principalmente a área de vendas, através do conhecimento, tá? Então, todo mundo que me segue, quer dizer, todo mundo é muita gente, mas, tipo assim, a maioria das pessoas que me seguem enxergam claramente que eu fui uma pessoa que vim de baixo, que batalhei muito para chegar onde eu cheguei, que quero chegar muito mais longe e que eu quero que muitas outras pessoas compartilhem disso, né? Eu quero que as grandes escolas, que os conhecimentos das grandes escolas sejam acessíveis para muitas pessoas. E por que o propósito é a chave do engajamento? Por que isso é importante para a gente? Porque quando alguém entende o seu propósito, você invoca um princípio persuasivo, que vocês que estão aqui, que são meus alunos, todos já sabem, já o conhecem, mas quem não é meu aluno vai conhecer agora. Princípio persuasivo da consistência. Eu já falei inúmeras vezes que eu acredito que consistência e reciprocidade são os princípios persuasivos mais fortes que a gente tem, tá? A consistência, ela é muito importante. Por quê? Porque ela traz segurança. As pessoas que seguem você numa rede social, elas querem saber quem você é. Se você um dia diz que adora ser CLT, no outro dia você já diz que ser CLT é terrível, que nunca foi CLT na vida. O que eu estou fazendo lendo o que essa pessoa escreve? Essa pessoa tem dupla personalidade, tá? Pode parecer que isso é fácil, é corriqueiro, é claro, é óbvio, mas não é. Muitas pessoas não têm consistência dentro de uma rede social. Por quê? Porque elas ficam querendo ser igual a alguém, tá? Então, cara, esse cara aqui faz muito sucesso, então eu vou fazer igual a ele. Aí semana que vem, aí não dá resultado, né? Porque rede social não dá resultado assim, não. A não ser quando você compra seguidor, mas quando você não compra, não dá resultado assim. Aí na semana que vem eu vi outra pessoa que eu achei melhor do que aquele primeiro. E aí eu resolvo ser igual a esse agora, né? Isso traz uma inconsistência muito grande para quem está lendo você. As pessoas têm que saber quem você é e aonde você quer chegar. Mas, Luiz, você acabou de dizer que você pode mudar de ideia. Pode. Todas as vezes que eu mudo de ideia, eu explico o porquê eu mudei de ideia. Porque eu preciso manter a consistência. Por exemplo, eu não acreditava em coaching. Até que eu fiz um processo de coaching com a Flávia Deus e achei um negócio muito maneiro e comecei a estudar isso. E achei muito legal e foi muito bom para a minha vida. E aí eu passei a acreditar em coaching. E aí eu expliquei. Eu não acreditava em coaching. Eu achava que isso era uma picaretagem. Aí a Flávia Deus me ofereceu para fazer um processo de coaching comigo. Então, como eu sempre gosto de conhecer coisas novas, vamos lá, nem que seja para falar mal. Mordi minha língua e passei a ver que quando é feito por um profissional sério, o negócio é muito, muito legal. Então eu expliquei.
Eu não passei da noite pro dia, tipo, coaching é balela, e daqui a pouco, coaching é muito legal. Então, todas as vezes que a gente muda de ideia, a gente precisa dizer por que mudou de ideia. Então, o propósito é a chave do engajamento. Por quê? Porque ele invoca o teu princípio da consistência, ele provoca segurança, ele provoca outra característica muito, muito poderosa. Similaridade. As pessoas se identificam com você, com o que você pensa, com o que você acredita, com o seu propósito. E elas vão junto com você porque isso faz sentido para elas. Outra coisa que quem é meu aluno já ouviu e já repetiu e já ouviu novamente é: precisa fazer sentido na cabeça de quem ouve, não na sua. Você já está convencido da sua ideia. Você precisa convencer outras pessoas. Então, a primeira coisa para você construir o seu propósito é você perguntar: quem eu sou? Aonde eu quero chegar? Quem eu sou? Quais são as minhas melhores características? As mais fortes? Aquilo que eu posso acrescentar a alguém? O que é que eu sei mais? Quem eu sou? Aonde eu quero chegar? Aí depende demais. Eu quero me recolocar? Eu quero mudar de emprego? Eu quero virar empreendedor? Depende muito. Eu só sei que, na vida real, você nunca teria acesso ao Luciano Santos, por exemplo, que ele é o diretor de vendas Brasil do Facebook. Aonde que no seu trabalho, no seu mundo, você ia ter acesso ao diretor de vendas do Facebook Brasil? Eu não ia. Na rede social, você pode fazer contato com essa pessoa. E você pode interagir com ela e você pode criar até uma linha de comunicação com essa pessoa. Foi o que aconteceu no meu caso, por exemplo. Então, assim, a pessoa passa a te conhecer. A pessoa passa a conversar com você. Ou seja, ela começa a fazer parte do seu networking. Por isso eu acho tão poderoso o LinkedIn. Ele te abre uma porta, ele te escancara uma janela de possibilidades infinitas. Mas você tem que saber usar. Porque ninguém se interessa por pessoas inconsistentes, por pessoas críticas, aquela crítica ruim que só faz depreciar o outro. Ninguém se interessa por quem não sabe dizer o que quer. O propósito ele serve para isso, para você ser claro. Luiz, então eu posso deixar claro que eu quero me recolocar e esse é o meu propósito, né? Demonstrar que eu sou um bom profissional e que eu estou em busca de recolocação. E quando eu conseguir me recolocar, eu posso mudar o meu propósito para crescimento da minha carreira. Pode. Só que veja bem, se recolocar é o seu objetivo. Não é o objetivo das outras pessoas. Isso não é propósito. Isso é o seu objetivo. E não é sobre você. É sobre o outro. Quem lê. Então, o que você pode fazer durante a sua busca por recolocação que se torne o seu propósito? Dividir e compartilhar suas experiências. Por exemplo, eu já passei por recolocação dentro do LinkedIn e eu
comecei um movimento muito grande, porque tudo que eu aprendi eu ganhei, uma consultoria de outplacements, tá? Até na Blumen Consultoria. Quem quiser, fala com o Daniel Blumen, é uma consultoria incrível. E ele me deu, ele não pediu nada em troca, absolutamente nada. Ele chegou e falou assim, cara, eu gostei muito do seu perfil e eu quero fazer uma consultoria de outplacement para você. E eu aceitei. E depois eu partilhei todas as dicas dessa consultoria com a minha rede. Ou seja, eu dividi com muitas pessoas, com milhões de pessoas, o que eu tinha aprendido, porque eu tive a felicidade, a bênção de ganhar uma consultoria super renomada de outplacement que custa um valor alto para quem está desempregado. E para quem está empregado também custa um valor alto. Então, qual é o seu propósito dentro de uma recolocação? Propósito tem a ver com o outro. Então, você pode se recolocar, mas você pode ensinar o outro que está dando certo para você. Cara, eu acessei esse site, foi muito legal. Eu vi essa live aqui, foi muito legal. Ou seja, seu propósito é ajudar outras pessoas a conseguirem recolocação também. Tá? O seu propósito é disseminar conteúdo, né, sobre aquele do quem eu sou, né? O que eu sou bom. Enquanto eu estou aqui buscando a minha recolocação. Então, eu estou ajudando outras pessoas. Cara, vocês não têm ideia da quantidade de currículos que eu já revisei no LinkedIn. Por quê? Porque eu tinha um currículo muito bom, muito bem feito, muito estruturado, não avaliado por mim, tá? Avaliado por especialistas da área. E eu aprendi a fazer aquilo. E eu fazia de graça, para mim você ter centenas, milhares de currículos, assim, com certeza absoluta, eu já reformulei mais de 1000 currículos no LinkedIn. E isso fez com que a minha rede crescesse muito nesse momento e que muitas pessoas se conectassem a mim. E minha entrada no ramo de tecnologia veio através de uma ação dessa. Eu fiz um grupo, tá? Dentro de Pernambuco, onde eu divulgava vagas que chegavam para mim. E esse grupo foi crescendo, eu fiz um post sobre isso, né? Tipo uma corrente do bem, mas quando não era tão moda a corrente do bem. E o CEO de uma empresa de tecnologia viu esse post, começou a me observar e depois me convidou para um processo seletivo, tá? Então, para você ver como é importante um propósito. Propósito é muito importante. As pessoas que realmente interessam ao seu desejo egoísta, elas também veem o seu propósito. Deixa eu ver se tem alguma mensagenzinha de vocês por aqui. Boa! Lucieva, vale lembrar que consistência é diferente de constância e propósito é igual a motivo. Cara, muito bem, viu? Vamos lá. Então, galera, é importante saber quem você é, o que você pode passar para as pessoas, que você é bom, que você domina, o que você pode doar para o outro, tá? E aonde você quer chegar, mas quem vai junto com você? Isso é propósito. Eu poderia fazer igual milhares de pessoas fazem. Eu cheguei aqui, então dane-se você que tá aí. Eu que não vou te ensinar a chegar aqui. Só que eu aprendi isso desde muito cedo, né? Agora eu vou até contar uma historinha que acabou de me vir à mente. Quando eu tinha 16 anos, o meu irmão, que hoje é head de e-commerce do Carrefour, ele era gerente de loja das lojas americanas. E aí eles tiveram um desafio lá de Páscoa, de ovos de Páscoa e tal, e a loja dele foi a loja que mais vendeu ovos de Páscoa no Brasil. Tá? E ele ganhou na época, né, isso, sei lá, mais de 20 anos atrás,
um Corolla zero. E ele pegou esse Corolla, sorteou entre todos os membros da loja, e quem ganhou esse sorteio foi uma pessoa que era caixa da loja, e ela ganhou esse Corolla zero. E aí eu me lembro de perguntar para ele, assim, cara, você é maluco, como que você sorteia o carro? Não sei o que lá, não é possível. E ele virou para mim e falou o seguinte, eu sorteei o carro por 2 motivos. Eu não conquistei o prêmio sozinho. E era um prêmio que não dava para dividir. 2, eu quero muito mais do que um Corolla. Até hoje, quando eu me lembro dessa história, eu me arrepio. Porque teve um significado muito grande para mim lá com 16 anos. Primeiro que eu não entendi muito bem. Como assim eu quero mais do que um Corolla e eu dou o Corolla? Mas eu fiquei muito tempo pensando naquilo, até efetivamente conseguir ter maturidade, né? Até porque meus 16 anos era muito diferente das pessoas de 16 anos hoje, onde elas têm um mundo aí com a internet. Então, não existia Google, galera, quando eu tinha 16 anos. Então, é por isso que eu construí o meu propósito. Eu lembrei muito dessa história quando eu resolvi parar, sentar e pensar assim, qual é o meu propósito? Então, eu quero muito mais do que eu tenho hoje. Por isso eu sorteio o meu Corolla todos os dias dentro do LinkedIn. Então, propósito é a chave do engajamento. Se você não tem um propósito claro, as pessoas não seguem você. Outra coisa que eu quero deixar muito claro. Número de seguidores quer dizer nothing. Nada. Zero. Se vocês pegarem a lista de Top Voices 2019, tem gente que tem 5 mil seguidores e foi Top Voice. Por quê? Porque o que a plataforma mede é o seu engajamento. Isso é que é extremamente relevante. Por exemplo, eu tenho uma média de engajamento de 6% dos meus seguidores. Isso é muito, muito bom. Mas, comparado a outras pessoas, que às vezes eu vejo assim, se você quer não sei o que lá, coração. Se você acha isso, palminha. Se você acha que... Aí tem 30 mil curtidas, né? Até hoje eu continuo me pensando o que faz uma pessoa clicar naquilo. Eu sempre tenho vontade de comentar. Conhece a ferramenta enquete? Então, o engajamento é o que importa dentro de uma rede social. Eu tive uma experiência, tá? Mês passado, eu fui convidada para um curso de posicionamento digital na área da saúde, tá? Mas eu ia falar apenas sobre social selling, ensinar lá os médicos a venderem os seus serviços. E me deram um mailing, uma escola bem conceituada, me deu um mailing para eu divulgar aí e tal, esse curso. E eu divulguei. E eu tô vendo taxa de retorno. E eu não tô vendo taxa de retorno. Quando eu fui lá olhar minha métrica, tinha lá 3% de taxa de retorno. Meu Jesus, ninguém leu isso aqui. Aí, eu falei pra pessoa, eu falei, olha só, a taxa de retorno foi muito baixa e tal, não sei o que lá. E quanto foi? Disse 3%. Ah, foi ótimo. Oi? Quando eu mando um e-mail para os meus mailings, tá? Que tem uns 1.000 e pouquinhos contatos, ou seja, é um mailing pequeno, eu tenho uma taxa de retorno média de 67%. 65%, 67%. Isso é muito. Isso é muito. Então, o que é melhor? Você ter 100 mil contatos e você ter 1% de taxa de abertura, ou você ter 1.000 contatos e 70% de taxa de abertura? Vai dando o mesmo. Porque o número vai dando o mesmo. Só que com 1.000 você gasta muito menos dinheiro.
Você paga muito menos para uma ferramenta de distribuição de e-mails com 1.000 do que 100.000. É muito menos. Então, o engajamento é o mais importante. Não se interessem por crescer uma rede. Ah, eu tenho 100.000 seguidores. Até hoje, eu não cheguei aos 70.000 ainda, tá? Eu tenho 100.000 seguidores, eu tenho 200.000 seguidores. Tem gente que no LinkedIn tem 1 milhão de seguidores. É muito seguidor, galera. Porém, qual é o engajamento dessa pessoa? Por que alguém que tem 5.000 seguidores é eleito Top Voice? Porque o engajamento dessa pessoa deve ser absurdo dentro da rede dela. E é isso que faz você vender, é isso que faz você ganhar dinheiro. Então, propósito. Chave do engajamento é o princípio da consistência. Ou seja, você é você hoje, é você amanhã, é você depois de amanhã, é você depois de amanhã. Você acha que ninguém nunca chegou para mim para dizer, não escreve foda no seu post. Você acha que alguém nunca chegou para mim para dizer, você expõe a sua vida particular no LinkedIn, isso aqui não é Facebook. Se dane, né? Se dane. Porque essa é a linha editorial que eu construí. Então, não escute muito, tá? Escute realmente coisas construtivas. Eu já mudei muita coisa dentro da minha linha aí, desses anos todos que eu tô escrevendo aí em LinkedIn. Já mudei muita coisa. Mas conselhos que as pessoas me deram e que são conselhos de verdade, conselhos bons. Não é tipo, não escreva palavrão. Bora ler aqui. Isso, Renata, exatamente isso. Engajamento é a porcentagem sobre os teus seguidores. Por exemplo, eu tenho 4.000 seguidores, então eu meço por isso. Se eu tenho um post com 1.000 curtidas, vai lá, X% desses 70.000. Se eu tenho um post com 15.000 curtidas, outros X% desses 170.000. E existe um padrão também. Quando eu posto algo técnico, essa taxa é menor. Por quê? Porque eu falo com um nicho menor de pessoas. Eu não falo com toda uma coletividade. Então, quando eu posto assuntos sobre venda, essa taxa de engajamento cai. Por quê? Porque as pessoas que me seguem dentro desses 70.000, apenas 51% delas são vendedores. Tá? Então, na verdade, a taxa não cai. Cai o número, mas a taxa, a percentagem permanece. Então, é assim que a gente mede engajamento. Se tiver alguma dúvida sobre o que é um engajamento bom, ruim, estrela do rock, dá um Google e pesquisa taxa de engajamento, que você vai ver lá tudo que eles consideram muito ruim, péssimo, terrível, bom, maravilhoso, arte do rock. Beleza? No LinkedIn vale mais engajamento nas curtidas ou comentários? Cara, curtida tem um peso maior, mas se não tiver nenhum comentário, cai muito. Então eu acho que um equilíbriozinho aí, mais curtido do que comentário, e mais ainda quando são expressões, tá? Quando é coraçãozinho ou quando é palminha, o peso é maior, porque significa que a pessoa perdeu um tempo maior de ir lá, escolher a figurinha, o sentimento, para poder dedicar aquele post. Então, o que influencia muito a distribuição e engajamento no LinkedIn é tempo que as pessoas gastaram interagindo com aquele post. Por exemplo, se você curte ou comenta, e muita gente vai comentando, e você vai olhando, e você também vai curtindo, e vai vendo, isso aumenta o tempo de visualização dentro daquela publicação. Então, isso faz com que o post viralize, tá? Então, eu acho que curtidas têm um peso maior. Bom, galera, lembrando que eu não trabalho no LinkedIn, então essas métricas são da minha experiência pessoal aí de, sei lá, nem sei quanto tempo eu tô no LinkedIn, já há 8 anos, um negócio assim. Então, é a minha experiência aí no dia a dia que me fez ver isso e também muita coisa que eu li sobre, né?
Mas não existe um posicionamento oficial sobre isso, não. Galera, 8h30 já. Mas vamos lá. Sabia que eu não consegui fazer agora meia hora? Bom, e similaridade, tá? Porque eu acho que você deve expor algumas coisas particulares suas. Primeiro, porque eu acredito na vida real, né? Não tem como eu não acreditar. E segundo, porque eu acho que você dá a chance das pessoas encontrarem similaridade com você. E isso arrasta multidões. Tá? Outra coisa que a gente vai falar aqui. A autoridade. Para que você... Deixa eu deixar uma coisa clara. Isso tudo é posicionamento digital. Isso não é social selling. Só que, para você fazer social selling, você precisa ter um bom posicionamento digital, tá? Então, 4 aulinhas. 2 de posicionamento digital, 2 de social selling. Vamos lá. Autoridade. Como você constrói a autoridade? Como é que alguém te respeita? Quando a sua opinião, o que você fala, é relevante para alguém. Tá? Isso é... Outro dia eu vi uma frase que eu achei sensacional, que é o seguinte: tem muita gente querendo ser influencer antes de ser relevante. Cara, é exatamente isso. Então, assim, pensa nas pessoas que você respeita. Seja no trabalho, seja na sua família, seja amigos. Quem são as pessoas que você admira? Que você acha, assim, são autoridades, ou seja, você escuta o que essas pessoas falam. São as pessoas que têm algo relevante para falar. Por isso que aqui, no propósito, eu falei para vocês que vocês têm que entender quem são vocês. O que você tem para falar para as outras pessoas? Muita gente acha que meu Deus, tem tanta gente no LinkedIn boa, maravilhosa, o que eu vou ter? Eu sou uma simples analista, eu sou um simples isso, um simples aquilo. Cara, se uma pessoa sabe limpar um blindex melhor do que eu, ela pode me ensinar alguma coisa. A minha secretária, outro dia, me ensinou a limpar o blindex com pasta de dente. Cara, o negócio fica translúcido. Então, assim, ela me ensinou uma parada muito legal. Todo mundo tem algo a ensinar. O que você faz de melhor? Tá, por exemplo, Vanilda foi guia turístico. Gente, quantos guias turísticos deve ter no LinkedIn? Quantas pessoas? Eu não sei nada de guia turístico, nada, zero, rosca. Vai que eu tô pensando na minha vida, eu quero virar guia turístico. Eu vou começar a ler. Aí, você tem que ter em mente que o princípio da consistência também é muito importante para a construção da autoridade. E você sempre tem que pensar: isso é relevante? É isso que eu vou falar? Isso é relevante para quem? Pense antes de escrever. É muito importante. Aqui a gente vai ver a parte de criação de conteúdo e eu vou ensinar umas regrinhas para vocês criarem um conteúdo que seja um conteúdo mais engajável, mais interessante. Porque isso também, quem faz mentoria comigo, essa semana mesmo, acho que semana passada, eu falando com a Lucieva e ela me mandou uma publicação. O que você acha? Eu disse, eu acho que tá ótimo, mas a primeira frase eu colocaria dessa forma. Por quê? Porque engaja muito mais. É muito mais interessante, aguça a curiosidade em ler aquilo ali, tá? Então, quando você vai construir uma autoridade, é muito importante que você seja muito consistente. Muito.
Porque pessoas que não são consistentes, pensam uma coisa hoje, outra amanhã, depois da manhã, não criam autoridade. É importante que você saiba o que você está falando e para quem você está falando. Ou seja, quem é o seu público? Vamos lá. Dá para falar para todo mundo? Dá. Dá. Luciano Santos faz isso muito bem. Ele fala para todo mundo. Por quê? Porque ele fala sobre vida corporativa. Só que, o que ele constrói com isso para ele? Ele constrói uma imagem de quem tem um domínio muito forte sobre a vida corporativa, sobre a gestão dentro de uma empresa. Então, isso traz para ele muita autoridade em gestão de pessoas. E isso vale muita grana, tá? Então, qual é o expertise dele? Falar sobre a vida corporativa. E ele fala de uma forma muito fácil, que é outra coisa que eu adoro falar fácil. Ele fala de uma forma muito fácil. Então, ele fala para todo mundo. Mas é muito difícil falar para todo mundo. Eu não falo para todo mundo. Quem é o meu público? As pessoas da área comercial ou as pessoas que não são da área comercial, mas estão ligadas a ela, tá? Marketing, compras, empreendedores e por aí vai. Então, são pessoas ligadas à área comercial, que estão nela ou que são ali do ladinho da área comercial, acompanham a área comercial. Quando eu falo alguma coisa mais pessoal, mais de experiência de vida, eu tô falando para todo mundo? Tô. Mas não é isso que me rende dinheiro. Tá? E esse curso aqui, eu não estou ensinando vocês a alimentar a vaidade de vocês, eu estou ensinando vocês a ganhar dinheiro, tá? Então, falar para todo mundo geralmente não dá dinheiro. O que acontece no caso do Luciano? O Luciano, ele tem uma rede imensa, ele tem, sei lá, quantos 300 mil seguidores no LinkedIn, eu acho. Porém, essas pessoas não são consumidoras do serviço dele, tá? Uma pessoa que está ali, até em cargo de gerência, assistente, coordenação, ela não contrata o Luciano para dar uma consultoria. Porém, ela ajuda ele a construir uma rede muito forte, muito engajada e a ter a autoridade para que o CEO da empresa note ele, reconheça ele como autoridade e o contrate, tá? Então, essa é uma estratégia. Para quem você fala? Note. Quem fala sobre gestão de pessoas não vai gerir diretoria e CEO. Vai gerir o resto do time. Então, se você fala somente para diretoria e CEO, não traduz que você sabe a linguagem do resto do time. Ou seja, quando você constrói a sua autoridade, você tem que saber quem é o seu público, para quem você vai falar. Luiz, precisa ser só conteúdo relevante? Não, né, galera? Vamos fazer uma piadinha, vamos postar uma foto também de uma cerveja, que a vida não é só isso. Agora, a maioria, sim. A maioria do tempo, sim. Deixa eu ver aqui essas perguntinhas. Os técnicos no engajamento. Se uma pessoa tem autoridade em assuntos técnicos, com certeza será pouco engajamento. Como resolver esse paradoxo? Excelente pergunta, igual. Vamos lá. Eu não disse que meus posts técnicos têm pouco engajamento. Eu disse que o percentual continua o mesmo. Por quê? Porque mais ou menos 50% da minha rede é da área comercial. Ou seja, 10% de 50% é um número. 10% de 100% é outro número. Então, o percentual
ele continua basicamente o mesmo, mas o número de curtidas lá nominal é bem menor. Por quê? Porque a minha rede é menor. Então, quando você é um especialista técnico, construa a sua rede para falar com outros especialistas técnicos. Cara, tem gente que fala sobre engenharia, agora me deu branco o nome do menino, é Rodrigo alguma coisa, e ele só fala sobre engenharia, e cara, é muito bom em falar sobre engenharia. Eu faço questão de curtir os posts dele, porque eu gosto de ler o que o cara escreve. Tem nada a ver com o meu dia a dia. Eu não uso aquele conhecimento que ele me passa para PN, mas é muito bom a escrita dele. Mas ele já começa assim, na engenharia, o engenheiro, vida de engenheiro, sempre ele já direciona para o público dele. Eu fui dar uma pesquisada na rede dele e olhei, cara, a rede dele é toda técnica. Toda técnica. Ou seja, ele construiu a rede dele em cima disso, tá? Então, é mais importante ainda, quem é o seu público? Hoje o meu perfil é lotado, né? Eu tenho 30 mil conexões, então tem que sair um para poder entrar um. Às vezes as próprias pessoas me excluem, né? Eu noto que tem umas vaguinhas lá, significa que alguém me excluiu. E ou eu faço uma limpa periódica e vou tirando algumas pessoas. E aí, hoje, eu não aceito mais quem não tem nada a ver com a minha persona, tá? Por quê? Porque eu preciso selecionar. Se eu tivesse como aceitar mais de 30 mil conexões, eu não selecionaria. Eu aceitaria a todos indiscriminadamente, como eu fiz por muitos anos. Mas hoje eu preciso selecionar. Então, minha dica para vocês é: selecionem desde o começo. Quem é a sua persona? Tá? A gente vai falar sobre tudo isso, tá, galera? Sobre nicho, sobre persona, sobre técnica de redação. Tudo isso vai ser falado. Como eu vou falar isso em meia hora, que já tem 40, 50 minutos, eu não faço ideia, mas vamos falar. Galera, então, as duas coisas principais hoje são propósito, autoridade. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Isso é matéria do nosso curso de posicionamento digital, que vai ser lançado no final da semana. Então, eu não tenho como trazer todo o conteúdo muito profundo que eu dou no curso aqui, porque aqui é justamente para isso, para deixar um gostinho aí de quero mais em vocês. Mas eu não vou me escusar de responder nenhuma pergunta que vocês tenham para fazer. Então, a hora é agora. Se tiver ficado alguma dúvida sobre propósito e autoridade, pode abrir o microfone aí e mandar ver que eu estou aqui para responder. Oi, boa noite a todos. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá sim. Bacana. Então, você falou sobre guia de turismo, né? Então, como é que é? Você vê o que a pessoa gosta, se tem a ver com natureza, com monumento, para você proporcionar ao seu turista um momento agradável aqui. E quando é com grupo, é legal localizar os líderes para trazer ele para a gente. Porque normalmente, aquele cara que é líder, se ele vê alguma negatividade, ele contamina o grupo e prejudica o passeio. Então, eu aprendi algumas coisas também. Por exemplo, tá? Parou uma dica até, de repente, não sei se tem algum guia aí, mas essa foi chave de ouro até para eu lidar com a minha própria família. O quê? Chegou no monumento avisar o seguinte, que vai ter tanto tempo ali e que se chegar naquele tempo ali e não estiverem todos ali, eu vou entender que resolveu seguir sozinho, porque não tem como deixar um grupo esperando porque um quer ficar lá fazendo alguma coisa por lá. Isso resolveu o problema com os meus filhos em shopping. Enfim, olha que maravilha, né? Uma aula de turismo. Olha quantas coisas aí você já tem nessa pequena fala para passar de conhecimento para alguém. Diagnosticar os maiores interesses de alguém, ou seja, qual é o anseio do teu cliente, né? Quais são os gostos do teu cliente, o que o teu cliente busca, o que o teu cliente procura.
Então, olha quanta coisa você já pode escrever sobre isso, falando da sua vida de guia, tá? Como você faz para administrar conflito, para identificar quem é o líder do grupo, para não deixar todo mundo, uma coletividade esperando por conta de um. São inúmeras coisas que você pode, através do seu função de guia, escrever e ensinar para os outros dentro de uma rede social e ser reconhecida enquanto guia. Isso. Tu acredita? Nunca pensei nisso. Vamos pensar. Ah, bacana, obrigada. Gratidão, Luiz. Valeu. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Mais perguntas? Renato, li tua mensagem aqui e depois eu falo contigo. Galera, se ninguém tiver mais perguntas, vou encerrar a aula, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Galera, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A aula de amanhã vai ser compartilhada. A inscrição continua aberta. Então, se vocês quiserem e puderem compartilhar a nossa semana, vamos lá. Compartilhem com quem vocês acham que vai ter o máximo de proveito sobre isso. Vou ler todos os comentários, vou ver todas as interações e amanhã de manhã eu vou mandar a aula para vocês e vou anunciar quem foi o ganhador do curso de posicionamento digital e social selling, o felizardo de hoje. Amanhã a gente vai ter outra dinâmica, outra surpresa, e aí também vou falar algumas coisas e um convidado muito legal que a gente vai ter aqui no curso. Beleza? Boa noite para todos.